Toda quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia divulga um boletim com a atualização dos casos de sarampo na capital. Até agora, 2 casos foram confirmados, de um homem de 45 anos que contraiu a doença após uma viagem a São Paulo, no mês de julho, e do filho dele, de apenas 1 mês de idade. No Brasil, 4 pessoas morreram em consequência da doença. Nos últimos 90 dias, quase 3.000 pessoas contraíram sarampo. Para piorar essa situação, o estoque de vacinas do Ministério da Saúde é limitado e, por isso, o governo brasileiro pediu ajuda internacional para conseguir doses extras. Eu sou Bárbara Falcão e esse é o Segundou, o podcast semanal da CBN Goiânia. Toda segunda-feira você confere episódios novos no nosso site, no YouTube e nas principais plataformas de streaming. Para fazer esse episódio sobre o sarampo, eu resgatei 2 entrevistas feitas recentemente sobre o assunto na CBN Goiânia. Uma delas com a Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde de Goiânia, que falou conosco na última quinta-feira, dia 5 de setembro, após a divulgação do último balanço dos casos. E a outra com o médico infectologista Boaventura Braz de Queiroz, que conversou comigo no Guia de Saúde no dia 27 de julho. O último caso de sarampo em Goiânia havia sido registrado há 21 anos, em 1998. Por conta disso, boa parte dos profissionais de saúde ainda não teve contato com a doença, o que dificulta a aplicação de procedimentos padrões. Uma prova disso ocorreu na cidade de Inhumas, quando, após um caso suspeito, toda a unidade de saúde foi isolada. Segundo Flúvia Amorim, isso não faz parte das recomendações. Inclusive, tem um protocolo, nós distribuímos aqui em Goiânia um protocolo, onde deixa bem claro para os profissionais, primeiro, o que é um caso suspeito de sarampo. Nas unidades, nós estamos colocando alguns banners que deixa claro quais são os sintomas e fala que se a pessoa tiver com sintoma, ela deve procurar na recepção a máscara, porque o sarampo ele é transmitido pela gotícula de saliva. Se eu ponho a máscara na pessoa, eu já impeço ela de estar, disseminando esse vírus. E o médico, ao atender esse paciente suspeito, ele vai atender o paciente no consultório sozinho, com máscara, também com todos os EPIs, tanto o paciente quanto o médico. E se for realmente um caso suspeito de sarampo, a orientação é ficar até 2 horas sem atender naquele consultório, para depois fazer a limpeza do consultório de desinfecção. Nós fizemos ainda em junho uma capacitação com médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. Foram mais de 400 capacitados, justamente para mostrar a diferença entre dengue e sarampo, mostrando para ele um caso de sarampo. E nós elaboramos um material para deixar na mesa de cada médico na nossa rede municipal, onde fala o que é um caso e o que fazer, em que situação que se interna, em que situação que não há necessidade de internação, justamente para a gente deixar um protocolo pronto para evitar agravamentos em decorrência de má conduta. Além da falta de experiência dos profissionais com sarampo, 2 outros fatores preocupam: a forma de transmissão e a semelhança com os sintomas de outras doenças, conforme explica o Dr. Boaventura Braz de Queiroz. É uma doença grave, altamente transmissora, e começa por um mecanismo de transmissão, entre aspas, que engana todo mundo, porque começa com uma febre, uma tosse, a pessoa está se sentindo mal. Se ela for um adolescente e tudo mais, ela até que vai poder expressar bem, mas a criança nem sempre expressa. Agora, os primeiros sinais da doença não expressa claramente que é sarampo. Então a pessoa pode estar dentro de uma sala de aula, como é o que acontece com adolescentes, e então a tosse, que é uma tosse persistente, que pode inicialmente confundir com outras doenças, vai estar transmitindo, e uma transmissão com a possibilidade de contaminação dos demais enorme. E é por isso que ela é altamente transmissível. Ela manifesta, ela está transmitindo antes das lesões no corpo, que muitas vezes facilita o diagnóstico. Eu pedi para o doutor explicar detalhadamente quais são os sintomas do sarampo e as principais diferenças em comparação com outras doenças. O quadro clínico de sarampo normalmente já começa com uma febre alta, súbita, e associado com um quadro respiratório, apesar de, num primeiro momento, essa pessoa teoricamente não vai desenvolver nenhuma infecção pulmonar, mas ela vai estar com um quadro de tosse, uma tosse seca, muito intensa, ou seja, a pessoa fica tossindo
durante 2, 3 dias permanente, e lá pelo 3º, 4º dia é que vão começar a aparecer as manchas na pele, e o corpo da pessoa, a partir do rosto, começa a apresentar todo avermelhado, toda cheio de manchas pelo corpo, né? No corpo inteiro depois, né? Agora, 2 características interessantes que logo que o paciente começa a apresentar, ele vai sentir dor de cabeça e uma dificuldade para ficar diante da luz, porque tem uma dor tem uma fotofobia, né? Muito importante, e isso aí vai se expressar. Uma fraqueza enorme. Então, é um quadro clínico que a gente poderia chamar muito florido, muito rico, falta de apetite e organicamente baixa imunidade. Então, o paciente, seja em qualquer faixa etária, tende a facilitar a pegar outras infecções. O quadro clínico inicial é um quadro clínico que se diferencia muito, por exemplo, de uma doença muito comum, que é a dengue, porque dengue não começa com quadro respiratório. Começa com febre, mas não começa com quadro respiratório. E os sintomas do sarampo, eles são muito gerais. Então, assim, ele não tem uma dor muscular tão importante quanto tem uma dengue, mas tem uma fraqueza geral, uma falta de apetite e esse quadro que eu já comentei inicialmente. Então, é um quadro muito rico e que, obviamente, precisa fazer diagnósticos diferenciais com uma gripe mesmo, né, com a gripe sim, né, mas eu acredito que, bem acompanhado, esse paciente tem condições de fazer um diagnóstico e seguir tomando os cuidados necessários, que no caso do sarampo é só suporte, é só cuidados com hidratação, evitar que a pessoa evolua com alguma complicação. Bom, se o sarampo pode levar à morte e se já é fato que ele voltou ao Brasil, o que devemos fazer para nos manter longe da doença? A resposta aparentemente é simples, já que a vacinação é a única forma realmente eficaz de prevenção. Mas quem deve se vacinar e quando isso deve ser feito? O que o calendário vacinal diz é o seguinte: crianças a partir de 6 meses agora tomam vacina, antes era a partir de 1 ano, agora é a partir de 6 meses, então entre 6 e 11 meses ele vai tomar uma dose, que é chamada dose 0. Com 1 ano ele vai continuar o esquema habitual, ele vai tomar uma dose com 12 meses e vai tomar uma outra dose com 15 meses de vida. Se a criança, né, tiver essas doses, ela está protegida pelo resto da vida. Pessoas de até 29 anos, então tem que ter 2 doses da vacina no seu cartão. E pessoas de 30 a 49, uma dose apenas. Nesse momento, o que mais nos preocupa justamente são os menores de 5 anos, porque os casos em São Paulo mostraram que a gravidade maior e os óbitos estão acontecendo mais nessa faixa etária, que são menores de 5 anos. Por isso, a nossa priorização em vaciná-los. No mês de agosto, a procura por vacinas contra sarampo aumentou 256% em Goiânia, na comparação com o mês de julho. Muita gente está preocupada com a doença, principalmente quem tem criança em casa. A pergunta que fica é se as doses disponíveis são suficientes. Na última semana, por exemplo, faltou vacina em pelo menos 5 unidades em regiões mais periféricas de Goiânia. Nessa segunda-feira, nós ligamos na unidade de saúde do setor São Judas Tadeu e a única técnica em enfermagem que aplicava as doses está em período de férias. Na última semana, o governo brasileiro solicitou a aquisição de 18.700.000 novas vacinas para a Organização Pan-Americana da Saúde. E essa semana, um encontro será realizado em Washington, nos Estados Unidos, para discutir a situação do sarampo pelo mundo. Ele vai contar, inclusive, com a presença de representantes da Organização Mundial da Saúde. Antes de finalizar, eu quero destacar uma fala curta da Flúvia Amorim sobre a importância da vacinação. Eu falo que é um misto de alegria e tristeza ao mesmo tempo. Por quê? A alegria é porque muitas pessoas procuraram, né? Felizmente procuraram e se vacinaram. E a tristeza é porque essa vacina ela está disponível. A vacina contra o sarampo ela foi introduzida no Brasil em 1972.
Muito tempo. Há muitos anos. E o que a gente tem visto nos últimos anos é uma baixa procura pela população, que infelizmente só se atenta para a importância quando começa a ter casos e morrer pessoas. E não precisaríamos ter essa situação se as nossas coberturas se mantivessem altas. E as pessoas perguntam, por que o sarampo voltou para o Brasil? Voltou porque as nossas coberturas ficaram muito baixas. Se a gente tivesse cobertura alta, mesmo que viesse alguém com sarampo para cá, a gente não teria caso, porque estaria todo mundo imunizado. Depois dessa, não tem desculpa. Procure se informar, se vacinar e proteger aqueles que você ama. O Segundou de hoje fica por aqui, com o nosso habitual convite para que você participe desse podcast. O WhatsApp da CBN Goiânia é o 62996870065. O meu e-mail é o barbara.falcão@cbngoiania.com.br. Um grande abraço e até semana que vem.